Pastor Rick, a palavra está com você. Pastor Rick e Eros. Deus abençoe vocês. Boa noite. I'm done. Pronto, é só o que eu sei. It's great to be here in São Paulo. É muito bom estar aqui em São Paulo. For the last, I'm going to say 9 years, I've known your airport very well. Nos últimos 9 anos eu aprendi a conhecer bem o aeroporto de vocês. But I have never known your city. Mas eu nunca conheci a cidade em si. So a big thank you to the pastors who took me around yesterday. Então uma gratidão especial aos pastores que me levaram conhecendo São Paulo ontem. I think we had a wonderful time. Passamos um tempo muito gostoso juntos. I grew up in a pastor's home. Eu nasci num lar que meu pai era pastor. And so my whole life I have been in the church. Então a vida toda eu estive dentro de uma igreja. And I knew from an early age that I wanted to be a pastor. E desde cedo eu sabia que queria ser pastor. I saw the joy my father had. Por ver a alegria que meu pai tinha em ser pastor. Figured the only way to have a fulfilling life was to be a pastor. Então, para mim, a única forma de ter uma vida que realizasse seria sendo pastor. So early on I began to prepare to go and be a pastor. Então, bem cedo eu comecei a me preparar para isso. Went to a Bible college. Fui para uma escola bíblica, Went to a seminary. um seminário, And began to serve in various churches. e comecei a atuar como pastor em várias igrejas. And by God's grace, we 20 years ago planted a church. E pela graça de Deus, 20 anos atrás plantamos uma igreja. God saw to bless that church very much. E Deus se dignou a abençoar aquela igreja bastante. And just recently we have moved to a new city. E recentemente nós mudamos de cidade. And we have begun to help another church that needs some help. E começamos a ajudar uma igreja que precisava de ajuda. During that time, about 9 years ago, E durante essa época, cerca de 9 anos atrás, I was introduced to Fortaleza. eu fui apresentado a Fortaleza. And I have been coming and going from Brazil now every year or sometimes twice a year. E eu tenho desde então vindo ao Brasil 1 ou 2 vezes por ano. So it's a privilege to finally be in São Paulo. Então é um privilégio finalmente chegar a São Paulo. I have heard of the church here in São Paulo. Eu tenho ouvido da igreja aqui em São Paulo. And when a friend of mine, Tiago, E quando um amigo meu, Tiago, asked if I would be interested in coming to do a conference here, me perguntou se eu estaria interessado em vir fazer uma conferência aqui, I prayed about it with the elders of my church, orei junto com os presbíteros da igreja and we agreed to come. e juntos concordamos que eu deveria vir. Now I understand Pastor Marcos has taken a big chance. E eu entendo que o pastor Marcos se arriscou um bocado nisso. He doesn't know me, Ele não me conhece and he asked me to come. e ele me convidou para vir. And so I want to do very well for him. Então eu quero me sair bem por ele. I want him to have a job when I leave. Eu quero que quando eu saia daqui ele continue com o seu emprego. So I am one, humbled by the invitation to come. Então eu estou honrado pelo convite que me foi feito. And two, I am very nervous to do a good job. E eu estou ao mesmo tempo nervoso para me sair bem. Because the conference theme is expository preaching, Já que o tema da conferência é pregação expositiva, I have chosen each evening to give you an example of expository preaching. eu escolhi a cada noite dar um exemplo para vocês de pregação expositiva. So each of our time in the evening will be from a different type of expository preaching. E cada noite, então, juntos aqui será um tipo de pregação expositiva. Tonight we will do one from a theological sermon. Hoje nós vamos fazer isso através de um sermão teológico. And the following nights we'll do another Old Testament narrative. Nas outras noites nós vamos fazer de uma narrativa do Antigo Testamento. We will do a prophecy section of Scripture. Nós faremos um sobre profecias nas Escrituras. We will do a New Testament narrative. Nós trataremos também de uma narrativa do Novo Testamento. And we will also do one New Testament didactic epistle. Okay, e uma epístola do Novo Testamento. That way you'll get an understanding of how expository preaching is good for every part of the Bible. E dessa forma eu espero passar para vocês a ideia de que a pregação expositiva ela serve bem para todos os tipos de literatura contidos na palavra de Deus. We will show how prophecy can be
preached expositorily, Nós vamos mostrar como profecia bíblica pode ser pregada expositivamente, how narratives can be preached como expositorily, narrativas podem ser pregadas expositivamente, and how topics can be preached e como expositorily. tópicos podem ser pregados expositivamente. Tonight I have chosen to do a theology. Então, nesta noite eu escolhi fazer uma pregação teológica. Now I have chosen a very difficult theology, Eu escolhi uma teologia bem difícil, an understanding of epistemology. a compreensão da epistemologia. And we'll use the Word of God to help us to understand how we know what we know. Nós vamos ver pela palavra de Deus como é que conhecemos o que conhecemos. And by understanding that, E ao entendermos isso, we'll also then make an argument that proves we should preach expositorily. e nós argumentaremos com isso que devemos pregar expositivamente. I'm going to ask Eros to lead us in prayer, pray for me and pray for you, and then we will begin. Eu vou pedir que o Eros ore por nós, por mim, por ele e por vocês, e aí nós começaremos. Pai querido, nós estamos diante do desafio de apresentar a Tua palavra. E esse desafio, ó Pai, sempre nos traz temor e tremor. E nós pedimos, ó Pai, que pelo Teu Santo Espírito, aquele professor residente no coração de todo aquele que crê, Tu nos ensines nessa noite. E que Tu ministres talvez a alguém que ainda esteja aqui e ainda não Te conhece. Que toda a glória seja do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. In the last 20 years, we have seen a movement in the world thought. Nos últimos 20 anos, nós vimos um mover do pensamento existente no mundo. The world thinking has moved from modernism O pensamento do mundo mudou-se do modernismo to postmodernism, para o pós-modernismo, which basically means all truth is relative. o que basicamente quer dizer que toda verdade é relativa. If I want to know what truth is, Se eu quiser saber o que é verdade, I look within myself, eu olho para dentro de mim mesmo. and I can determine truth as I want it to be. E aí eu determino o que eu quero que seja a verdade. So if I tell you a lie, Então, se eu mentir para vocês, and you recognize it as not true, e vocês reconhecerem que não é verdade o que eu estou falando, it is only not true to you. Vai não ser verdade somente para você, It is true to me. porque é verdade para mim. So I can develop my own truth. Então eu posso desenvolver a minha própria verdade. Really, it sounds kind of silly, Soa um tanto tolo isso, não é? but that is the way the world thinks. Mas é assim que o mundo hoje em dia pensa. And therefore, our world thinkers, Então os pensadores do nosso our mundo, world politicians, os apologetas do nosso mundo and even our world of preachers e mesmo pregadores do nosso mundo can develop a truth of their own. podem desenvolver uma verdade pessoal. When Jesus stood before Pilate, Quando Jesus estava diante de Pilatos, he asked a very important question. ele fez uma pergunta muito importante a Pilatos. John 18, verse 38. Em João 18, 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Just a question? Just the whole verse. The whole verse, okay. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. What is truth? Que é a verdade? Pilate asked the question. Foi Pilatos que fez essa pergunta. I do not believe, according to the text, Eu não creio, olhando para esse texto, but Pilate was looking for an answer. que Pilatos estivesse à busca de uma resposta. Rather, Pilate was being cynical. Eu penso que, em lugar disso, Pilatos estivesse sendo cínico, Even facetious. realmente olhando para a coisa de forma estranha. I believe that the question shows that Pilate was disillusioned with his own culture. Eu creio que Pilatos estava demonstrando estar desiludido com a sua própria cultura. And this disillusionment by Pilate was a disillusionment of the Roman people. E essa desilusão de Pilatos era própria do povo romano. Truth was unknowable. A verdade para eles não era conhecível. The Romans understood history.
Os romanos entendiam, todavia, a história. And they were well aware that the Greeks had excelled in philosophy. E eles sabiam que os gregos haviam sido excelentes com relação à filosofia. And yet, for all of the great Greek philosophers, Mas mesmo tendo tantos filósofos excelentes na Grécia, these great Greek philosophers failed to solve any problems. esses filósofos gregos que eram expoentes, eles falharam ao resolver os problemas reais existentes. In fact, ultimately, they failed to answer any philosophical question. Em última análise, eles falharam em responder qualquer pergunta de ordem filosófica. Many of the philosophers either ended in depression, Muitos dos filósofos ou terminaram em depressão, ended in suicide, ou se suicidaram, or ended realizing that the philosophy was worthless. ou chegaram à conclusão que a filosofia de nada valia. Plato Platão knew that there was something beyond observation. sabia que havia algo que estava além da simples observação. He understood there was something beyond experience that gives life meaning. Ele sabia que havia algo além da experiência que confere significado à vida. He understood that ultimately, if there was to be a meaning in life, Em última análise, ele entendeu que se houvesse algo que pudesse dar sentido à vida, there had to be an absolute. tinha que haver um absoluto. A moral absolute, a social absolute, and a religious absolute. Um absoluto moral, um absoluto religioso, um absoluto social. So the Greeks had an answer. Então, os gregos tinham uma resposta. It was all of their gods. Eram todos os deuses deles. And they began to think through their gods and create gods to answer the philosophical Eles questions. começaram a pensar nesses deuses e a criar deuses para tentar responder essas perguntas. And so they began to try to find some sort of substance. E eles tentavam encontrar com isso algum tipo de substância. But even many of the Greeks realized the limit of their God was the limit of man's imagination. Mas mesmo assim, há vários desses filósofos entenderam que a limitação dos deuses que eles criavam era a limitação da imaginação humana. When the Roman Empire was raised up, Quando surgiu o Império Romano, they had their gods too. eles também tinham os seus deuses, But the God to the Romans was their power. mas os deuses dos romanos eram o poder dos romanos. The absolute that they adopted O absoluto que eles adotaram was whatever the limit was to the power that they could enforce. era limitado ao poder que eles poderiam exercer. Now today it's different. Hoje a coisa é diferente. There is a loss of focus. Há uma perda de foco. We are facing attacks on every side. Attacks on every side of our philosophy. Ok, nós estamos sendo atacados por todo lado de nossa filosofia. And the church is not exempt to that. E a igreja não está livre disso também. In fact, we are finding new views within the church. Nós, na verdade, estamos encontrando posturas, visões diferentes dentro da igreja. And many of these views go to the fact of how people are saved. E muitas dessas visões dizem respeito a como as pessoas entendem que foram salvas. This means that we have to, we actually see identifying signs of the lessening of the role of Jesus Christ. E nós vemos com isso sinais claros do diminuir da importância do Senhor Jesus. His death is not as important. A morte de Jesus já não é tão importante. The person of Christ with a qualification for salvation, not as important. A pessoa de Jesus como qualificação para a salvação já não é tão importante. Many churches around the world now espouse natural theology. Muitas das igrejas ao redor do mundo hoje defendem uma teologia natural. That people can just come to God. As pessoas podem simplesmente se aproximar de Deus. And they may or may not understand the cross, it doesn't matter. Eles podem ou não entender o que é a cruz, não faz diferença. There's a view now of wider mercy. Há uma visão hoje em dia muito em voga de uma misericórdia mais ampla de Deus. If you have a desire to know a God, Se você tem o desejo de conhecer um Deus, based upon your sincere desire, baseado no seu desejo mais sincero, everyone deserves to be saved. todos então merecem ser salvos. Even those who do not acknowledge Jesus Christ as Lord. Mesmo os que não reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. This means there's room. Então isso significa que existe espaço. Room for the well-intentioned Buddhist. Espaço para o budista bem intencionado.
the sincere Hindu, o hindu sincero, even the devout Muslim. até mesmo o muçulmano dedicado, devotado. Obviously, this is unbiblical and has repercussions that are disastrous. E nós sabemos que tudo isso não é bíblico e as suas repercussões são desastrosas. And there's really only one way to combat this heresy. E só há uma forma de combater esse tipo de heresia. Come back to the Bible, Voltar para a Bíblia, hold it as authoritative, olhar para a Bíblia como a nossa and autoridade, it is the instruction of how to be saved. é a instrução de como nós podemos ser salvos. We then hold to a gospel of God. Aí nós nos apegamos a um evangelho que vem de Deus. Where do we start? Onde é que começamos? Well, first we start with how do we know what we know? Primeira coisa que temos que ver é como é que sabemos o que sabemos? Como é que conhecemos o que conhecemos? We begin with a presupposition. Começamos com uma pressuposição. Consciously or unconsciously, Conscientemente ou the inconscientemente, source of knowledge and truth in any man's reasoning must be assumed. a fonte de raciocínio de um ser humano precisa ser pressuposta. So it begins with an assumption before reasoning can begin. E isso começa com uma pressuposição antes que o nosso raciocínio possa começar a funcionar. For me, Para mim, for us, para nós, it begins with God. começa com Deus. Not the Greek gods of man's imagination, Não os deuses gregos das imaginações but humanas, the God who has revealed himself in nature and in his word. mas o Deus que se revelou através da natureza e através da sua palavra. In fact, God is the necessary source of the laws of logic, Aliás, Deus é a fonte necessária para as leis da lógica. and therefore he is the necessary presupposition of all real knowledge. Então, ele é a pressuposição necessária para todo conhecimento. Not just Christian knowledge, Não apenas o conhecimento cristão, but even scientific knowledge. até mesmo o conhecimento científico. To be human Ser humano is to be assumptive. Pressupor, fazer pressuposições. First of all, Primeiro, we assume the existence of truth. nós pressupomos a existência da verdade. Today, as we talked about, Enquanto nós estamos falando disso hoje, the assumption is truth is found in me. a pressuposição de hoje é que a verdade se encontra dentro de mim. But let's talk about our ability to know truth. Mas vamos falar um pouquinho sobre a nossa capacidade de conhecer a verdade. Back to John 18. Voltando a João 18. Read verse 37 and 38. Versículos 37 e 38. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Now notice what's going on. Vamos entender a cena aqui. Jesus says that he came into the world to testify of the truth. Jesus disse que ele veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. And if you know the truth, you hear his voice. Então, se você conhece a verdade, você ouve a voz dele. And Pilate dismisses it and says, what is truth? E Pilatos joga isso para o lado com a pergunta: o que é a verdade? Now I want to take a minute and talk to you about how truth is determined. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como é que nós determinamos a verdade. Let's start with the world's philosophy. Vamos pensar na filosofia do mundo. There's the theory of correspondence of truth. Existe a teoria da correspondência da verdade. It's a statement corresponds to a matter of fact. É uma afirmação que corresponde a um fato em si. So when I look at that wall, Então, quando eu olho para essa parede, por exemplo, I notice the color of the wall. eu olho para a cor da parede And I say the wall is brown, e eu digo: a parede é marrom, kinda. mais ou menos. Okay? The correspondence theory says my eyes look at the actual wall and I see the actual paint is brown, and because my eyes see that, I have a fact that the wall is brown. Então, a teoria da correspondência é que eu olho para essa parede e para mim a cor que eu vejo é marrom, então a minha dedução é que a parede é marrom. This is my senses
empirically determine the truth. Ou seja, os meus sentidos empiricamente determinam a verdade. I see it's brown, so it's brown. Eu vejo que é marrom, então ela é marrom. My senses, right? Meu sentido, certo? If I eat a piece of chocolate, Se eu como um chocolate, my senses tell me this is fantastic, os meus sentidos dizem, é uma coisa deliciosa. right? I determined to buy that, so then I will want another chocolate. Então eu vou querer um outro pedaço de chocolate. But if I see something that's brown, Então se eu vejo algo que é marrom, but it's mud, mas é lama, and I eat it, e eu como aquilo, my senses determine the truth is chocolate is good and mud is not. os meus sentidos vão determinar que o chocolate é gostoso, mas a lama não é gostosa. So the senses determine the truth. Então, os sentidos determinando a verdade. Another view is coherence theory. Outra teoria é a teoria da coherence. Yeah. What is coherence? It's totality of ideas. A totalidade das ideias, a coerência. Truth is determined in my mind. A verdade é determinada aqui na minha mente. Look at the wall. Olho para a parede, It's brown. ela é marrom. Why is it brown? Por que ela é marrom? Not because my eyes see it, Não é porque meus olhos veem, but because my mind has the idea of what brown is. mas porque a minha mente tem uma concepção de como é o marrom. Now, your brown might be different than my brown, O seu marrom pode ser diferente do meu marrom. but when we say brown, we have the idea of what brown might be. Mas quando nós dizemos marrom, nós temos uma ideia de como deve ser esse marrom. Sounds crazy to me, Para mim soa como coisa doida, but that's how some people believe. mas tem pessoas que creem assim. The other way is this: Uma outra forma é a seguinte: God is truth. Deus é verdade. Truth has its roots in the foundation and the being and existence of God of the Scriptures. A verdade tem o seu alicerce, a sua existência no Deus existente das Escrituras. Now, I have a lot of Scripture references. Eu tenho muitas passagens bíblicas aqui to para save dar us para some vocês. time, Mas para a gente ganhar I will tempo, give you the reference eu dou a referência para vocês. and quote the important part of that E verse. eu vou citar a parte importante do versículo. Romans 3:4. Romanos 3, 4. Let God be found true. Que Deus seja visto como verdade. 2 Samuel 7:23. 2 Samuel 7, 23. Your words are truth. Tuas palavras são verdade. Psalm 19:9. Salmo 19, 9. The judgments of the Lord are true, Os juízos do Senhor são verdadeiros. righteous altogether. São justos na sua totalidade. Psalm 119:160. Salmo 119, 160. The sum of your word is truth. A somatória da tua palavra é a verdade. Now, all questions of truth and knowledge are found in God. Toda verdade, todo conhecimento encontra-se em Deus, portanto. 1 John chapter 5 verse 20. 1 João 5:20. And we know the Son of God has come, Sabemos que o Filho do Homem veio, has given us understanding, nos deu entendimento so that para que, the result of his coming, o resultado do seu vir ao mundo, that we may know him who is true, para que nós o conheçamos, aquele que é verdadeiro, and we are in him who is true. e nós estejamos nele que é a This verdade. is the true God Esse é o verdadeiro Deus. and eternal life. Ele é a vida eterna. Revelation 3 verse 7. Apocalipse 3, 7. We understand that he is the one who is true, Nós entendemos que ele é aquele que é verdadeiro, he is holy, ele é santo, and he has the key of David. e ele tem a chave de Davi. Revelation 6:10. Apocalipse 6, 10. How long, O Lord? Correto. How long, O Lord, holy and true? Por quanto tempo, Senhor, santo e verdadeiro? Revelation 19:9. Apocalipse 19, 9. He said, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Benditos aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro. These are the true words of God. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Revelation 25.
Apocalipse 21:5. Write these words, they are faithful and true. Escreva essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Revelation 22:6. Apocalipse 22:6. These words are faithful and true. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. We find that the Bible says it's true that Jesus is the way to God. Nós descobrimos que a Bíblia diz que é verdade que Jesus é o caminho para Deus. John 14:6. João 14:6. I am the way, Eu sou o caminho, the truth and the life. a verdade e a vida. So, God is truth, Então Deus é verdade. and therefore truth comes from God. Então a verdade procede de Deus. This means moral truth. Isso significa verdade moral. Truth is an attribute of God in the verses we just saw. Nesses versículos que nós acabamos de ver, a verdade é um atributo de Deus. God is ontological truth. Deus é a verdade ontológica. He is truly what he says he is. Ele é verdadeiramente o que ele diz ser. Truth is the standard that God sets. A verdade é o padrão que Deus tece. God lives to his own standard Deus vive conforme os seus próprios padrões, because truth is the being of God. porque verdade é o próprio ser de Deus. So he is also cognitive truth. Cognitive. Ok, thinking, yeah. ele também é a verdade cognitiva. Since God is the creator, Já que ele é o Criador, whatever we know depends on God. tudo que nós conhecemos, sabemos, depende de Deus. Now hang with me. Agora, fiquem firmes aqui comigo, tá? The next question is this. A pergunta que nos confunde é a seguinte: How do we get knowledge? como é que nós adquirimos conhecimento? God is truth, Deus é verdade, and I want to know truth. eu quero conhecer a verdade. How do I get to know that truth? Como é que eu consigo conhecer essa verdade? Now there's 4 views on how we learn. Há 4 visões, 4 posturas de como nós aprendemos. The first one is skepticism. A primeira dela é o ceticismo. Everything is questioned. Tudo é ponto de interrogação. Everything is doubted. Tudo é duvidoso. Now how many of you have ever lived with a 3-year-old child? Quantos já conviveram com uma criança de 3 anos de idade aqui? Now if Brazilian children are like American children, Se as crianças do Brasil são iguais às crianças dos Estados they go through Unidos, this stage. eles passam por esse estágio. Why? Por quê? Why? Por quê? Why? Por quê? Right? Skeptic, Céticos, right? Always question. sempre questionando. The second way, Segunda forma de se conhecer, relativism. o relativismo. Everything's changing. Tudo está em mudança. Situations, circumstances, personalities. As circunstâncias, as personalidades, as situações. And so you're always trying to figure out something new. Então você sempre tem que estar tentando concatenar uma coisa nova. The third way, Terceira forma de se conhecer, dogmatism. dogmatismo. It's like a scientist. É como um cientista, They want everything empirical. que é tudo de forma empírica. And so everything is proven and mined in fact. Tudo, portanto, tem que ser provado por fatos. Truth comes from what I can reason. A verdade vem de acordo com aquilo que eu consigo raciocinar, arrazoar, And what I can prove. o que eu posso provar. Now those are the 3 ways the world believes you come to truth. Essas são as 3 formas que o mundo crê que você obtém a verdade. Now the Christian believes we come to truth in a different way. Os cristãos, eles chegam à verdade de forma diferente. Receptionism. Recepcionismo. God created truth, He is truth, Deus criou a verdade, Ele é a verdade. and we simply receive that truth from God. E nós simplesmente recebemos essa verdade de Deus. Now we use both empirical and rational means, Nós usamos meios empíricos e racionais. and we use those means to order and structure the data of the revelation of God. E nós usamos esses dados, esses meios para racionalizar os dados que nós recebemos da revelação de Deus. Those rational means are one, by looking at natural revelation. Os meios racionais, por exemplo, nós olhamos para a revelação natural. And we also look at God's specific revelation E nós olhamos também para a
revelação específica e especial de Deus, using a grammatical, historical, literal, rational approach. Usando uma abordagem literal, histórico, gramatical. But we do this with a very important element. E nós fazemos isso através de um elemento muito importante. We trust by faith that we are being led by the Holy Spirit to illumine our hearts and minds. Nós cremos que o Espírito Santo está iluminando o nosso coração. So it goes like this. Então a coisa acontece assim. We receive a factual understanding, Nós recebemos um entendimento factual, knowledge. conhecimento. We take that knowledge and we place with it our faith, Nós pegamos esse conhecimento e nós colocamos na nossa fé. and that faith moves to a personal knowledge. E essa fé se move para um conhecimento pessoal. So we understand a fact, Entendemos um fato, there is a God, que existe Deus, He sent His Son, um Deus que enviou seu He died on the Filho, cross in our place for our sins. que morreu na cruz em nosso lugar pelos nossos pecados. We accept that truth by faith, Nós aceitamos essa verdade pela fé, and when we have accepted that truth by faith, e uma vez que nós aceitamos essa verdade pela God fé, indwells us with His Holy Spirit, and we begin to have a personal knowledge of God. Deus habita o nosso ser com o Espírito Santo e nós passamos a ter um conhecimento pessoal de Deus. The Bible teaches us A Bíblia nos ensina that man can have a personal knowledge of the transcendent triune God. que o homem pode ter um conhecimento do Deus transcendente, o Deus triuno. Now that's an incredible thing. É uma coisa incrível isso. You and I, Você e eu, sitting here sentados aqui nesta in São noite, Paulo, Brazil, em São Paulo, no Brasil, can not only know that there is a God, podemos não apenas saber que existe um Deus, but actually have a personal knowledge and experience with Him. mas podemos ter também um conhecimento específico dele, uma experiência com ele. If I just sit and think about that, Você já parou para pensar nisso? my mind blows up. A minha mente às vezes fica pirada. In fact, the Bible teaches me Aliás, a Bíblia me ensina that it's not just a personal experience, que não é apenas uma experiência pessoal, but it's a family experience. é uma experiência de família. That I can call Him in the most intimate terms, Father. Então eu posso chamar a Deus no termo mais íntimo possível dessa expressão, eu posso chamá-lo de meu Pai. I want that knowledge. Eu quero esse conhecimento. I want that fact. Eu quero esse fato. I pray for that faith. Eu oro por essa fé. And I want to grow in that personal E experience. eu quero crescer nessa experiência pessoal. What an incredible point we can come to. Que conclusão magnífica nós podemos chegar. Don't you want all your friends to know that? Você não quer que todos os seus amigos saibam All your disso family também? to understand Toda a sua God? família compreendendo essa mesma coisa? The most incredible privilege a man could ever have. O privilégio mais incrível que um ser humano poderia ter. The greatest question by Martin Luther. A pergunta mais importante feita por Martinho Lutero. How can a man be right before God? Como é que um homem pode ser reto, justo diante de Deus? The question of the Old Testament A pergunta do Antigo Testamento. is answered. Ela foi respondida. Now, how do we get this knowledge? Como é que nós recebemos esse conhecimento? God is in heaven, He is truth. Deus está no céu, Deus é verdade. He has revealed Himself, Ele se revelou, but how do I get this knowledge? mas como é que eu recebo o conhecimento dele? Do I just sit in my room and try real hard? Eu simplesmente fico sentado lá no meu quarto e tento com tudo, Just sit in my chair and just try. e sentado ali na minha cadeira eu me esforço até I o want the máximo. truth. Eu quero a verdade. Do I read a bunch of books? Eu leio um monte de livros, No, I read the book. eu leio o livro. This is how knowledge is received. É assim que nós recebemos o conhecimento. Since man cannot know truth apart of receiving it, Já que o homem não pode conhecer a verdade sem recebê-la, and receiving that specific truth of God, e recebê-la especificamente vinda de Deus, it requires God to reveal truth to us. isso requer que Deus revele a verdade a nós. If He doesn't reveal His truth, we'll never know it. Se Deus não revelar a sua verdade para nós, nós nunca a conheceremos. Now we did it in a couple ways. Nós fazemos isso de algumas formas. Natural revelation.
a revelação natural. Romans chapter 1, verse 18. Romanos 1:18. If you read 18 through 20, please. Through 23? Romans 1, 18 through 20. 18 to 23. Romanos 1:18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. So God has revealed himself in creation. Então Deus se revelou por meio da criação. God is understood through what has been made. Deus é compreendido por meio daquilo que foi criado. Psalm 19, verses 1 through 6. Salmo 19, 1 a 6. The heavens and earth declare God. Os céus e a terra declaram a existência de Deus. Job 12, verses 7 through 9. Jó 12, 7 a 9. We understand that even wildlife teaches us that God is the creator. Nós entendemos até mesmo que a vida lá no deserto nos ensina que Deus é o Criador. Man does not like that truth. O homem não gosta desse tipo de verdade. So the book of Psalms and Job are suppressed by evolution. Então, os livros de Jó e de Salmos, eles são suprimidos pelo evolucionismo. Now the problem with natural revelation is man is a sinner. O problema com a revelação natural é que o homem é pecador. The glory of God is too much for man. A glória de Deus é muito para o homem. Ephesians chapter 2 teaches us that we are dead in our sins. Efésios 2 nos ensina que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. We cannot understand. Nós não podemos compreender. Ephesians 4 teaches us that we are darkened in our understanding. Efésios 4 diz que o nosso entendimento está cego. Romans 1 teaches us that man suppresses the truth. Romanos 1 diz que os homens suprimem a verdade, como lemos há pouco. And so we cannot figure it out. Então nós não conseguimos entender. In fact, Paul, when he taught in Athens, Aliás, Paulo, quando ele ensinou em Atenas, he observed that they were very religious, ele observou que eles eram muito religiosos, but they never came to the conclusion of God on their own. mas eles nunca chegaram à conclusão a respeito de Deus sozinhos. They are very religious in every respect. Eram religiosos de todo jeito. Man has been involved in animism, O homem tem se envolvido com animismo, idolatry, com a idolatria, speculative philosophy. com a filosofia especulativa. So what we learn is natural revelation alone was not enough. Então nós descobrimos que a revelação natural, ela não foi suficiente. So we had to have special revelation. Então nós precisamos de revelação especial. As a result of man's sinful state, volume 2 had to be written by God. Por causa do estado pecaminoso do homem, Deus precisou escrever o volume 2. Special revelation is located in Scripture. A revelação especial está contida nas Escrituras. Special revelation's aim is the salvation of the elect by the unfolding of Jesus Christ. O objetivo da revelação especial é a salvação dos eleitos pelo revelar de Cristo. In the past, it was very general and at various times. No passado era muito generalizado e em épocas diferentes. Specific revelation. Agora nós temos a revelação específica. Adam, don't eat of that tree. Havia já naquela época, Adão, não coma do fruto daquela árvore. Special revelation. Revelação especial. Abraham, leave Ur and go to the promised land. Abraão, deixe Ur e vá para a terra prometida. Special revelation. Revelação especial. Spoke to Moses in a burning bush. Que se comunicou com Moisés através daquela sarça ardente. Now we don't have that. Agora nós não temos isso. Pastor Marcos does not go into his office. Pastor Marcos não vai lá para o seu gabinete. And his refrigerator doesn't start to shake. E a geladeira dele, o frigobar dele não começa a tremer. And it doesn't speak to him. E não fala com ele. If it does, se fizer, you need to talk to Marcos. Nós vamos ter que conversar com ele. He goes to his office and he opens the Bible. Ele entra no seu gabinete e ele abre a sua Bíblia. And the clear purpose of special revelation
E o propósito claro da revelação especial is one, the validation of natural revelation, é a validação da revelação natural, but also to bring to us the inspiration of God's word profitable for teaching. mas também para nos trazer a inspiração da palavra de Deus, que é proveitosa para o ensino, That word is God-breathed. e que foi soprada por And Deus. because it's God-breathed, it's profitable. E já que ela foi soprada por Deus, ela é proveitosa. It's not a product of God and man, Não é produto de Deus e o homem, nor is it a product of God in man. não é produto de Deus no homem, It's a product of God speaking through man. é produto de Deus falando através do homem. Now, this means something very important. Isso significa algo muito If importante. we understand that special revelation, our Bible, Se nós entendemos que a revelação especial, a nossa Bíblia, the way God speaks to us today, a forma que Deus nos fala hoje, if we understand it's inspired, se nós entendemos que ela é inspirada, and the one who inspired is the God of truth, e quem a inspirou é o Deus da verdade, then that understanding of inspiration demands or assumes that it's without error. então essa inspiração, esse conceito de inspiração exige que ela seja sem erro. God's word is inerrant. A palavra de Deus é inerrante. Now, this means that all scripture is Isso, God-breathed, isso significa que toda a escritura é soprada por Deus, and therefore it's God-breathed, it's without error, and is profitable. então ela é soprada por Deus, ela é inerrante e por isso ela é proveitosa. If you want truth, Se você quer a the verdade, word of God is truth. a palavra de Deus é a verdade. John 17:17. João 17:17. Sanctify them in truth. Santifica-os na verdade, Your word is truth. a tua palavra é a verdade. Psalm 119, 160. Salmo 119, 160. The sum of your words is truth. A somatória da tua palavra é a verdade. Now, because God is truth, Já que Deus é verdade, He gives us His word. Ele nos dá a sua palavra. That word is truth. Essa palavra é verdadeira. The very impact of that is that God cannot lie. O impacto disso é que Deus não pode mentir. Titus chapter 1, verse 2. Tito 1, 2. Therefore, scriptures are fully without error. Então, as escrituras são completamente sem erro. Well, if man cannot know truth apart from reception of truth, Se o homem não consegue conhecer a verdade sem receber a verdade, and if God in His grace has spoken His word, e se Deus na sua graça proferiu a sua palavra, that word is perfect, essa palavra é perfeita, then the man who comes to faith to God o homem então que se achega em fé a Deus must do all he can to understand that truth, precisa fazer tudo para compreender toda essa verdade, proclaim that truth, proclamar essa verdade, really realizing that all powerful life comes through the word of God. reconhecendo que todo viver poderoso só pode vir da palavra de Deus. That's what Paul said. É o que Paulo disse. He says in Thessalonians, we came to you in Philippi, Ele disse para os crentes em Tessalônica: nós viemos para vocês de Filipos, and in all boldness we spoke to you the gospel of God. e em toda ousadia nós proclamamos o evangelho de Deus para vocês. Now, since God speaks and we receive that truth, E já que Deus fala e nós recebemos essa verdade, and we have knowledge as a result of that, e temos conhecimento como resultado disso, and we speak out of the knowledge from which we have received from God, e nós falamos a partir do conhecimento que recebemos de Deus, Paul calls it the gospel of our God. Paulo chama de o evangelho do nosso Deus. Psalm 119, Salmo 119. verses 1 through 6, we see natural theology. Nos versículos 1 a 6 nós vemos a teologia natural. Verses 7 through 11, we see special revelation. Nos versículos 7 a 11 nós vemos a revelação especial. Your words are pure. A palavra é They're like Salmo gold. 19, não 119. A palavra é pura, é como ouro. As God understood, to have people understand God, as Paul understood, sorry. As Paul understood, Assim como Paulo entendeu que as pessoas precisam compreender a Deus, God's word must be used. a palavra de Deus precisa ser usada para esse fim. Listen to me. It's not the messenger
não é um mensageiro, ouçam bem. It didn't care if it was Apollos Não importa, Paulo não se importava Or que fosse Paul, Apolo, o próprio or Paulo, whoever. ou quem quer que fosse. What mattered was the message. O que importava era a mensagem, It's the Word of God. é a palavra de Deus. You could have invited any American here. Vocês poderiam ter convidado qualquer And the issue norte-americano. was not that he's an American. A questão não é que ele é norte-americano. The issue is that whoever comes, A questão é que quem acabar vindo, from wherever they come, de onde quer que possa ter vindo, they bring to you the message of God. essa pessoa traga para você a mensagem de Deus. Everything else is vain. Tudo mais é vão. Should not our preaching then Então, será que a nossa pregação não deveria be a biblical exposition reflecting our conviction that the Bible is the inspired Word of God? ser uma exposição bíblica refletindo a profundidade da nossa crença de que a Bíblia é a verdade inspirada de Deus para nós? That's what it leads us to. É para isso que nos leva, para essa conclusão. Do you want truth? Você quer a verdade? Yeah. Sim. There's only one place that truth comes from. Só existe um lugar de onde vem verdade. God. Deus. God's truth. A verdade de Deus. And God gave us that truth in a very specific way. E Deus nos deu essa verdade de uma forma muito específica. The Bible. A Bíblia. Everything God wants you to know Tudo que Deus quer que você conheça, is found in the Bible. encontra-se na Bíblia. So our preaching must reflect that. Então a nossa pregação precisa refletir isso. If we believe God is truth, Nós, se cremos que Deus é verdade, and if we believe that the Bible is inspired, e se cremos que a Bíblia é inspirada, we understand the nós, place to go is the Bible. nós entendemos que o lugar para onde nós nos voltamos tem que ser a Bíblia. Our life, A nossa vida, our study, nosso estudo, our expository preaching focuses predominantly on the text. a nossa pregação expositiva focaliza-se primordialmente no texto bíblico. It's the source of the message, É a fonte da mensagem, but it's also the process of a message. mas também é o processo da mensagem. Expository preaching is not reading a verse A pregação expositiva não é ler um versículo and using that verse to explain what I want you to understand. e usar esse versículo para explicar para você aquilo que eu quero que você entenda. There's a lot of people out there doing what we call biblical preaching. Há muitos por aí fazendo o que chamamos de pregação bíblica. They are opening the Bible Estão abrindo a Bíblia, sim, and they are talking about themes of the Bible, e estão falando sobre assuntos tratados pela but they are Bíblia. not taking the process of the Bible, the Mas study, não estão pegando o processo da Bíblia, estudando-o and delivering it to the people so they understand truth. e passando isso para as pessoas de forma que eles entendam a verdade. So it's the exposition and exegesis of the text, Então é a exegese do texto, é a exposição do texto, presenting the biblical truth, apresentando uma verdade bíblica derived from and transmitted through historical, grammatical, literal interpretation. ensinada, transmitida através de um método histórico gramatical, literal. Calvino Explicated Scripture word by word, explicou as escrituras palavra por palavra. and he applied the Scriptures sentence by sentence E ele aplicava as escrituras frase por frase to the life of the experience of the congregation. para a congregação que o ouvia pregando. Preaching must be that. Isso deve ser a pregação. It's a declaration of the truth of God. É uma declaração da verdade de Deus. And its preaching is where inerrancy finds its logical expression. E é na pregação que a inerrância encontra a sua expressão lógica. I believe if we believe in inerrancy, Eu creio que se nós crermos na inerrância da Bíblia, we must preach expositionally. nós só podemos pregar expositivamente. For the power of exposition preaching Porque o poder da pregação expositiva rests not in the preacher, não está sobre o pregador, not in his eloquence, não está na eloquência not do in his pregador, logic, não está na lógica do pregador, but it does in the revelation or the revealing of the declarative text. mas depende da revelação do texto que nos é declarado. We bear in mind we are the messenger.
Nós temos em mente que nós que pregamos We are somos os not mensageiros. we are not the source. Nós não somos a fonte. We are the herald. Nós somos o arauto que We're not the proclama. authority. Nós não somos a autoridade We're the por trás steward. da proclamação. Nós somos o dispenseiro. We're not the owner. Nós não somos o So proprietário. all we do is this. Então tudo que fazemos é We o walk into seguinte: God's kitchen. nós entramos na cozinha de Deus, We put the food on the plate. nós colocamos a comida no prato, We walk out and hand it to the people. nós saímos da cozinha e entregamos para as pessoas comerem. The Bible is the Word of God. A Bíblia é a palavra de Deus. And it emanates the holiness of God. E ela emana a santidade de Deus. It reflects the mind and the heart and the will of God. Ela reflete a mente, o querer, o desejo do coração de Deus. And as such, E we como treat tal, it well. The Bible is not to be dealt with carelessly. a Bíblia não pode ser tratada de forma leviana. It's not to be approached with a lack of diligence. Ela não pode ser abordada com uma falta de diligência. It's a commitment. É um compromisso que nós temos. I have a question to you. Então eu tenho uma pergunta para você. It's been a lot of stuff going on tonight. Muita coisa já foi dita para vocês. But do you believe it? Mas você crê nisso que nós estamos falando? Do you believe God is truth? Você crê que Deus é verdade? Do you? Você crê que Ele é a verdade? Do you believe the Bible reveals God to you? Você crê que a Bíblia revela Deus para você? You believe that? Você crê nisso? Yeah. Do you believe your life depends on the truth of God in the Bible? Você crê que a sua vida depende da verdade de Deus contida na Bíblia? Do you believe that? Crê nisso? Then I believe you must demand Então eu creio que vocês devem exigir anybody who teaches or preaches que qualquer um que prega ou ensina comes to you with the text of Scripture. vem a você com um texto das Escrituras. Now, we need to make sure that as we do that, Nós temos que nos certificar que ao fazermos isso, we have a commitment. nós temos um compromisso. And we must explain the truth about God, Temos que explicar a verdade acerca de Deus, life and death, vida e morte, heaven and hell, céu e inferno, man and sin, homem e pecado, Christ and angels, Cristo e anjos, Holy Spirit, the Holy Spirit, o Espírito Santo, the position of the believer a posição do crente through the pages and texts of Scripture. através do texto da exposição da This is Bíblia. what I know. É isso que eu sei. I know I need a truth that I can hold on to. Eu sei que eu preciso de uma verdade na qual eu possa me apegar. And I believe you need the same thing. E eu creio que você precisa da mesma coisa. So as you live your life, Então, à medida que você vive a sua vida from the blessings to the trials, e das bênçãos às provações, I need a truth. você precisa da In the verdade. time of blessing, it keeps me from being prideful. No momento de bênção, me faz perceber que eu tenho que ser humilde e crer In the nela. time of a trial, it keeps me from being depressed. E no momento de provação, me mantém longe de ficar deprimido. We establish the truth in our minds and live that truth with our lives. Nós temos que estabelecer a verdade no nosso coração e viver por essa verdade. I am committed to the gospel of God. Eu estou comprometido com o Evangelho de Deus. I think we all are. Eu creio que todos nós sejamos comprometidos. And one of the greatest helps for me as a preacher E uma das grandes ajudas que eu como pregador tenho has been the people that I have preached to. tem sido o povo para quem eu tenho pregado. They help me. Eles me ajudam. They help me stay biblical. Eles me ajudam a ficar bíblico. They help me understand where truth really lies. Eles ajudam a eu lembrar de onde vem a verdade. And you can help your preacher. E vocês podem ajudar o seu pregador. You can push him to the Word of God. Vocês podem como que empurrá-lo para a palavra de Deus. You can demand of him that he do the work in the text. Vocês podem exigir dele que ele trabalhe, labute no texto bíblico. And you can serve him so that he is free to do the work in that text. E vocês podem servi-lo para que ele tenha tempo livre para mergulhar no texto. Why is that important? Por que isso é importante? Because it's the truth of God. Porque é a verdade de Deus.
May we all continue to strive in our own understanding for the truth. Que nós continuemos a lutar para conhecermos a verdade. Let's pray. Vamos orar. Our gracious God, we thank you Pai querido, nós te agradecemos that you have not left us to our own wisdom, que tu não nos abandonaste a nosso próprio conhecimento ou sabedoria, that you have graciously called us to a salvation, que graciosamente tu nos chamaste a uma salvação and you've given us that way in your truth, the Bible. e tu nos deste o caminho e essa salvação por meio da Bíblia. May we read the Bible with questions. Que nós leiamos a Bíblia tendo perguntas em mente. May we search the Bible for answers. Que nós busquemos a Bíblia para obter as nossas respostas. May we listen intently to sermons, Que nós ouçamos atentamente a sermões, because we are convinced porque estamos convencidos that the only answers to life and to truth are found in the Word of God. que as únicas respostas para a vida e para a verdade se encontram na palavra de In Deus. Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém. Desceu do céu, mergulhando na história.